Olá, pessoal! Agora nós vamos corrigir a nossa tarefa sobre a racionalização de denominadores e os nossos exercícios que revisaram aí alguns conceitos sobre os radicais. O exercício 6 nos diz: aplique a racionalização de denominador na expressão de cada item. Então, no item A, nós temos raiz de 7 sobre a raiz de 2. Nós estamos interessados em eliminar a raiz que está no denominador, que é a raiz de 2. Então, nós devemos multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, raiz de 7 vezes raiz de 2 é raiz de 14. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Só que a raiz de 4 é um valor exato, que é 2. Na letra B, no denominador, nós temos um binômio, raiz de 6 mais a raiz de 2. E quando isso acontece, nós devemos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse binômio, que é raiz de 6 menos a raiz de 2. Então, na parte de cima, nós fazemos a propriedade distributiva e chegamos a 2 raízes de 6 menos 2 raízes de 2. E na parte de baixo, nós fazemos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Bom, a raiz de 6 ao quadrado simplifica e sobra só o 6. Assim como a raiz de 2 ao quadrado fica somente o 2. E 6 menos 2 é 4. Agora, observem que os três valores que nós temos aí são todos divisíveis por 2. Então, eu vou fazer essa simplificação, sobrando apenas raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. No item C, nós temos a raiz quadrada de 6 no denominador. Entendam que esse 2, ele não faz diferença, ok? O 2 que está fora da raiz, ele não tem importância para nós. A gente carrega ele na conta, mas ele não interfere. Então, nós vamos multiplicar pela raiz de 6 em cima e embaixo. Então, nós teremos 12 raiz de 6 dividido por 2 raiz de 36. Mas 36 tem raiz exata, que é 6. E resolvendo essa multiplicação do 2 vezes 6, nós temos 12. E aí, 12 raiz de 6 dividido por 12 fica somente a raiz de 6. Na letra D, novamente nós temos o binômio, agora com sinal de negativo. Então, o conjugado dele será raiz de 7 mais a raiz de 5. Então, fazemos a propriedade distributiva em cima. Então, 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 5, 15. Na parte de baixo, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 7 ao quadrado é 7, porque eu simplifico. E a raiz de 5 ao quadrado é 5. 7 menos 5 é 2. E como não é possível mais simplificar, esse é o nosso resultado final. O exercício 7 é da Avaliação Nacional COC e nos diz o seguinte: calculando a razão entre as medidas de dois lados de um polígono, um estudante chegou à expressão 4 dividido por 3 mais raiz de 5. Evitando realizar divisão com número irracional, ele procurou racionalizar o denominador dessa fração. Se desenvolver corretamente seu cálculo, qual expressão ele vai obter? Bom, então, para eu racionalizar essa expressão, eu multiplico pelo conjugado, que é 3 menos a raiz de 5. Aí eu vou ter 4 vezes 3, 12, e 4 vezes menos raiz de 5 é menos 4 raiz de 5. Na parte de baixo, o quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz de 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, e a raiz de 5 ao quadrado simplifica, restando apenas o 5. 9 menos 5, 4. E aí podemos fazer a divisão, simplificando todos os termos por 4, restando assim apenas 3 menos a raiz de 5. E a alternativa correta é a alternativa B. Agora passamos à nossa revisão. Para cada raiz dada, escreva se é um número real positivo, real negativo ou se não é um número real. Raiz quadrada de 8 é um número real positivo. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, logo é um número real negativo. E a raiz quadrada de menos 25 não existe, pois não é possível calcular a raiz quadrada de números negativos. Logo, não é um número real. Na questão 2, assinale com um x a raiz equivalente à potência 2 elevado a 3 quartos. Então, a regrinha nos diz o seguinte: eu mantenho a base da potência, que é o 2, e mantenho o numerador, que é o 3, então 2 elevado a 3.
E aquele 4 que está no denominador, ele vai no índice da raiz. Então, eu fico com a raiz quarta de 2 elevado à terceira. Logo, a terceira alternativa. Questão 3. Complete corretamente cada esquema de cálculo que mostra a simplificação do radical dado. Então, fazemos a decomposição do 98 em fatores primos e nós vamos obter que é 7 ao quadrado vezes 2. Separamos em duas raízes, então nós teremos a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. E simplificando a raiz quadrada de 7 ao quadrado, resta apenas 7. Na raiz cúbica de 1000, também fazemos a sua decomposição. Ficamos com 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Separamos o 2 ao cubo e o 5 ao cubo em duas raízes. E simplificando, a raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, a raiz cúbica de 5 ao cubo é 5, e 2 vezes 5 é 10. Questão 4. Ligue com um traço o cálculo com o resultado correspondente. Raiz de 5 vezes raiz de 2 é exatamente igual a raiz de 10. E a raiz de 10 ao quadrado, então eu simplifico a raiz com o elevado ao quadrado e dá 10. E a nossa última questão, racionalize o denominador na fração dada em cada item. Então, 5 sobre raiz de 3, eu preciso multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então, vai ficar 5 raiz de 3 dividido pela raiz de 3 ao quadrado. Então, em cima, 5 raiz de 3 e embaixo, raiz de 3 ao quadrado fica somente 3. No item B, eu tenho o binômio, raiz de 5 menos raiz de 2. Então, eu multiplico pelo conjugado, que é a raiz de 5 mais a raiz de 2, em cima e embaixo. Então, em cima eu mantenho a raiz de 5 mais raiz de 2, e embaixo vai ficar a raiz de 5 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado. Repito em cima, e a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, e a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Repito novamente a parte de cima, 5 menos 2 é 3. Aí, então, eu corto o 3 que está multiplicando em cima com o 3 que está dividindo embaixo e sobra apenas raiz de 5 mais a raiz de 2.